Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está na internet, você que está vendo esse vídeo agora, saiba que Deus tem algo especial para você nesse instante. Nós vamos dar continuidade ao curso sobre corpo, unidade, união. No nosso último encontro, nós iniciamos esse tema falando sobre o relacionamento de Deus com Jesus antes que houvesse mundo, antes que o planeta Terra fosse criado, antes que existisse mundo, um pai e um filho já se relacionavam. E esse relacionamento tem como base o amor. E se dá em forma de corpo. O corpo, Deus, Jesus, tem um cabeça. 1 Coríntios 11:3 diz que Deus é o cabeça de Cristo. Tem um cabeça. Corpo tem membros. Corpo tem submissão de alguém a alguém. E foi para nós entendermos família, entendermos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, para tratar esse tema. E hoje nós vamos analisar o casal como sendo um corpo. Tem um cabeça. E onde existe um cabeça, existe corpo. Existem membros. Os membros são o marido e a mulher. Mas existe um cabeça. E por que Deus nos chamou para tratar de cabeça? Eu quero começar com você lendo em 1 Coríntios, no capítulo 11. A humanidade passa hoje por uma situação muito difícil, amados. E você sabe por que a humanidade passa por uma situação muito difícil? Porque os cabeças de família estão sem cabeça. Se os cabeças de família tivessem todos posicionados no Senhor, as famílias não teriam problema, por isso as igrejas não teriam problema, por isso as empresas não teriam problema, por isso os governos não teriam problema, as escolas não teriam problema e o inimigo não prevalecia. Por isso Deus está nos chamando nesses tempos para entender o casal como um corpo. No verso 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Observe aí uma coisa muito importante. 4 pessoas formando um corpo. 4 pessoas. Quem são elas? Deus, Jesus, o homem e a mulher. E Deus não abre mão da existência desse corpo. E esse corpo possui 2 pessoas do céu e 2 pessoas da terra. Observa que família foi feita para dar certo, que o negócio de Deus na terra é com família. Por isso o casal ele trata dessa forma. Observe aí que aí não estão os filhos ainda. Teremos um momento para ver isso. Mas nós vamos analisar, o foco é o casal, o marido e a mulher. O marido e a mulher têm que estar pendurados, dependentes, na intimidade com Deus. Por quê? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Nota um outro aspecto, um segundo aspecto muito importante aí. Nessa hierarquia, nós percebemos 3 cabeças. Quantas são? 3 cabeças. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem o cabeça da mulher. Observa que Deus ama tanto a mulher, mas tanto,
que para ela existir, se conduzir e viver, Deus colocou acima dela 3 cabeças pensantes, 3 cabeças sábias, 3 cabeças que são dotadas de entendimento e sabedoria para poder as coisas se conduzirem na terra, enchendo a terra do amor e da glória de Deus. Amém. Acho que você aí já percebe porque é que o mundo tenta usar a mulher de todas as formas contrárias à palavra de Deus. É justamente por esse plano eterno de Deus. Deus fez 3 cabeças viverem cuidando dela. E o cabeça que está mais próximo dela, que é o marido, Deus estabeleceu que ele deve amá-la tanto, 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 a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Estamos falando de corpo. Amém. Mas vamos nos ater somente ao corpo, homem e mulher, nessa nossa reunião, porque nós vamos ampliando. Vimos da última Deus e Jesus, agora vamos ver o homem e a mulher. Eu vou fazer aqui uma lembrança, vou lembrar os amados de algumas coisas fundamentais que existem na palavra de Deus. A primeira delas está em Gênesis capítulo 1, os versos de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nota, meu amado, aí uma coisa muito importante. Primeiramente, vamos caracterizar esse corpo, marido e mulher. Vemos que a palavra de Deus, observe, no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus já estava sendo ensinada àquele casal. Deus falou a eles os mandamentos, no caso era um só. E da árvore que está, e do meio do jardim não, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mandamento. Todo o corpo tem um mandamento, tem uma regra de comportamento, tem uma regra de relacionamentos. Então, de imediato, eu estou falando agora do primeiro casal, o homem e a mulher perfeitos, está certo? Vê se tua mente consegue imaginar aquele casal perfeito. Eles foram feitos de uma maneira que, se não fosse o pecado, ainda hoje estariam eles existindo, com a pele do mesmo jeito, não teriam envelhecido e estavam na face da terra, porque eles foram feitos à imagem conforme a semelhança de Deus, para ser eterno. Santos, perfeitos, bonitos, ricos, maravilhosos. Mas observa que ali Deus deixou um ensino e já estabeleceu uma organização entre aquele casal, um casal puro, mas tinha uma hierarquia. Quando Deus diz em Gênesis 2, capítulo 2, no verso 18, far-lhe-ei uma ajudadora, Deus está dizendo que ela seria ajudadora. E quem é ajudador é porque tem alguém que é ajudado. E quem é ajudado é porque é cabeça. Eu estou falando do casal puro, santo, bonito e rico, sem pecar. Já existia hierarquia, já existia modelo de relacionamento. E o amor
era a base. Por que o amor era a base? Porque o amor é bonito? Não, não é por isso. É porque eles foram feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. E Deus é amor. Deus é amor. Quem é feito semelhante a Deus é amor. É banhado de amor. É movido por amor. Pensa em amor. Age por amor. Faz por amor. Obedece por amor. Amém. Percebem? Então era amor. O que acontece, meus amados? O que acontece é que o corpo, aquele casal, foi enganado, ferido, traído e caído. Mas o projeto de Deus não foi de água abaixo. Porque Deus mandou Jesus para fazer o homem e a mulher serem salvos, embaixador de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, mais que vencedor, eterno e enfim, toda aquela identidade que Deus dá. O projeto de Deus não foi de água abaixo, só porque o inimigo enganou o casal, não. Deus mandou Jesus para fazer esse projeto, ainda hoje, prevalecer nas nossas vidas. Amém. E no Antigo Testamento, o que nós percebemos é que Deus deu um corpo físico àquele casal. Observa, o corpo, Deus e Jesus, antes que houvesse mundo, era um corpo de duas pessoas espirituais. Mas no caso do casal, são duas pessoas que têm matéria, que têm corpo físico. E aí você deve entender que o casal, matéria, corpo físico, foi criado para encher a terra de pessoas à semelhança de Deus. Por isso em Isaías 6,3 diz: e a terra está cheia da tua glória. Quer dizer, o casal educa o filho para ser filho de Deus. O casal educa o filho para ser filho de Deus. Essa parte do filho eu vou deixar para depois, no outro encontro. Neste encontro é um casal. Então o casal precisa lembrar que quando Deus criou o planeta Terra, criou este planeta para ser cheio. Ele disse, ele deu um mandamento. Qual foi? Da árvore do conhecimento do bem. Mas ele deu outro mandamento: encher a terra. Encher. Porque se esse planeta tivesse cheio de adoradores, você tem imagem, você acha que ele suportaria esses adoradores pulando? Esse planeta não ia suportar. Mas na tua casa pode haver esse estremecimento. Amém. Se o homem e a mulher procurarem assumir a posição de corpo, membros que têm uma cabeça, que se unem para cumprir um propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, o casal é um corpo constituído que possui matéria. Segundo, tem uma missão. Qual é a missão do corpo? Vamos trazer alguns comentários sobre o corpo, marido e mulher, esta união, esta unidade. Em primeiro lugar, a responsabilidade do casal, marido e mulher, desse corpo, a imagem e conforme a semelhança de Deus. Quando a mulher olhar para o homem, se lembre de como é que Jesus olha para o pai, para o cabeça dele. E quando o homem olhar para a mulher, se lembre do que Jesus disse quando ele olhou para Jesus antes de olhar para ela. Porque ele é o cabeça do homem. Então o homem vai olhar para a mulher, vai se dirigir a ela, mas antes ele se dirigiu ao cabeça dele.
Me fala, Senhor, como é que eu vou tratar esse assunto com ela? Eu dou-lhe um beijo ou um elogio? Aí Jesus disse, nem beijo, nem elogio. Dá glória para mim na presença dela, para ela aprender a me glorificar, tá bem? Você está entendendo? Você já estava pensando aí, um beijo, né? Um elogio. Maldita a hora que um ser humano abre a sua boca para elogiar outro. Porque toda glória deve ser dada a Deus. E Deus não dá a sua glória a ninguém. E o beijo tem que ser dado, mas o beijo santo. Se o homem não consultar o Senhor antes de dar um beijo na mulher, esse beijo não vai ser santo. Vai ser movido pela mente e pela carne dele. Se antes do homem dormir, for ao leito com a sua esposa, não dobrar o joelho diante do Senhor, esse leito será maculado. O corpo. Você sabe que as igrejas, as denominações, de uma forma geral, estão entortando os casais. Porque em vez de dizer que eles têm que viver santidade na cama, estão muitos ministérios por aí dizendo que em quatro paredes qualquer coisa vale. Você sabe por que muitos casais não conseguem cumprir a missão de casal? Porque em vez de lembrar que eles devem ser cabeça e corpo, estão enganados pela ciência, pela mídia e pelo mundo de que o casal é tudo igual, o marido é igual à mulher, o homem é igual à mulher. Não existe nada disso. A mulher é diferente, é um membro diferente desse corpo. Ela foi feita de um material diferente. O homem foi feito do barro, a mulher foi feita do homem. Se você for num laboratório de análise clínica, mandar analisar o sangue de um homem, o sangue de uma mulher, as taxas do homem são diferentes das taxas da mulher. A missão que Deus deu ao homem é uma, a missão que Deus deu à mulher é outra. Mas vamos ver a missão do corpo. Então, em primeiro lugar, o conjunto, enquanto corpo, encher a terra de filhos. É encher mesmo. Minha mãe teve 18. Deus mandou fazer isso. Deus não mandou usar plano de planejamento familiar, essas coisas não. Então o mundo está na miséria porque está em desobediência a Deus. Terceiro, missão do corpo, do casal: encher a terra da glória de Deus. Como? O casal vai se unir para encher a terra da glória de Deus? Não. O casal vai gerar filhos, educar os filhos para serem adoradores de Deus. Aí a terra será cheia da glória de Deus. Você está entendendo? A missão corpo? Corpo é isso. Isso significa que quando o rapaz encontrar uma mulher, que ela começar a se maquiar, começar a se embelezar, a se tratar sensualmente, ele deve dizer para ela: minha filha, vem cá, é o seguinte, o teu corpo descoberto assim mexe com a minha carne, melhor vestir, vai lá dentro, veste a roupa e vem para a gente conversar. Quando o homem se aproximar da mulher, o rapaz, com galanteios, com cantadas, com coisas semelhantes, ela dizer: sim, bem, vem cá, eu te amo tanto, mas tem um detalhe, eu tenho um compromisso com o meu Deus, de encher a terra de filhos e educá-los para Deus. É esse o teu plano? Percebe? É o corpo, é ele e ela, tem que estar com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo parecer, a mesma opinião, tudo concernente ao plano de Deus, eles têm que ter a mesma opinião. Porque quando o marido pensa uma
sobre a palavra de Deus e a mulher pensa outra, essa situação se torna uma oficina de Satanás, dentro daquele lar, dentro daquela casa. Pensa uma coisa que Satanás gosta, é ver um marido pensando alguma coisa sobre a palavra de Deus e a mulher entendendo outra. Na minha casa eu tive vivência real sobre isso aí. Quanto isso é desastroso. O corpo tem como missão ser a imagem conforme a semelhança de Deus. O corpo, marido e mulher, tem como missão encher a terra de filhos. O corpo, como missão, o corpo, marido e mulher, tem como missão encher a terra da glória de Deus. Olha que Deus diz uma coisa maravilhosa. No livro de Joel, ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é preciso ter muita carne. A terra está cheia para ele derramar o espírito dele. O que é que eu estou falando, meu amado? Se existissem apenas 10 moradores na terra e Deus enchesse esses 10 moradores do espírito dele, seria fervoroso esse planeta? Não. Mas se a terra tivesse 1 milhão de pessoas e Deus enchesse 1 milhão do seu espírito, como seria esse planeta? Pavio que fumega. Acontece que existem 7 bilhões de pessoas na terra que foram feitas para ser cheia do espírito. Então o casal não pode ter outra visão de futuro a não ser essa. Ver o seu filho, a sua esposa, seu marido, sua filha, seu neto, seu bisneto em plena adoração a Deus. Se um casal não olha para os seus filhos com esse intuito, está errado. Então, recordando, missão do casal: ser a imagem conforme a semelhança de Deus, encher a terra de filhos, ensinar os filhos a serem servos de Deus e receber o Espírito que Deus derrama. Receber para quê? Para ter poder? Não. Receber o Espírito de Deus para obedecê-lo, para se submeter a Ele e só fazer o que Ele mandar. Amém. Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então é preciso submissão total. Missão do casal: vencer, expulsar. Quando Deus diz lá na palavra de Deus, no livro de Gênesis, disse ao primeiro homem que deveria cultivar e guardar o jardim, ele está falando de 2 coisas importantes: suprimento e segurança. Guardar o jardim significa protege para que ninguém entre. Ora, antes do homem ser criado, Satanás já existia. Então Deus já estabeleceu aquela regra: guardar o jardim, cultivar, para o inimigo não entrar, para o inimigo não semear na terra que Deus deu ao homem o joio. Guardar o jardim, preservar o filho com ensino todo dia, manhã, tarde e noite, para quando ele for para a escola, que lá vier outras ideias, as ideias não fiquem na mente dele, porque ele já tem uma outra coisa mais sólida. Isso é guardar o jardim. O que é que os casais estão fazendo? Entregando o filho à igreja para a igreja ensinar. E está o mundo aí nessa perversidade. A igreja cada vez mais fria. O povo, os crentes sofrendo. Sabe por quê? Porque estão entregando a confiança da sua edificação à igreja. E o Senhor disse que derramará do seu espírito sobre toda a carne. Então temos que parar de olhar para o ministério, olhar para a denominação, olhar para o pastor, olhar para a igreja e olhar para o Espírito que clama com gemidos inexprimíveis a todos os instantes, para nós darmos ouvidos e ele dizer qual é o rumo que a nossa vida deve dar. Percebe? O rumo, qual é que deve ser a missão do casal? Estou falando do casal.
Além disso, Jesus disse: contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, Deus disse lá no Éden: tu guarda tua casa, cabeça. E Jesus diz: cabeça, contra a tua família, as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Se tu viveres submisso a mim como teu cabeça. Entende? Missão de corpo. É um trabalho que o cabeça só não pode fazer. É um trabalho que a ajudadora, a esposa sozinha não pode fazer. É um trabalho que tem que ser o corpo. E o que está acontecendo na maioria das casas dos evangélicos, dos crentes, é os filhos entrando para a droga, para a prostituição, para casamentos desarrumados. Por quê? Porque o marido e a mulher não estão com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo parecer. Isso revolta o filho. Ele fica revoltado, dá uma angústia. E logo que completa 18 anos de idade, sai de casa, porque não suporta mais viver num ambiente dividido. Quando ele sabe, pela natureza, pelo instinto natural dele, ele sabe que ele foi feito para viver num lugar onde o amor prevaleça, e não a divisão, a facção e a contenda e a dissensão. Estão entendendo a missão do corpo? Marido e mulher. Então, resistir contra a minha casa, as portas do inferno não prevalecerão. Amém. E quem nela se associar com o inimigo para fazer sua vontade ou me derrubar, vai dar com a cara na coluna, na parede e na pedra. Porque Deus é Deus e não dá a sua glória a ninguém. Amém. O corpo. Jesus diz, nós podemos ligar e desligar, não é? Se 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, podereis ligar e desligar. Então, qual é o lugar onde mais Deus quer desligar e ligar? É lá no templo, na igreja? É não, meu amado, é na tua casa. É o marido e a mulher ligando e desligando, tudo de acordo com a vontade de Deus. Liga, desliga. Não, isso aqui a gente liga, isso aqui a gente liga, isso aqui está fora da palavra, a gente não liga, isso aqui está de acordo com a palavra, a gente tem que ligar. É o marido e a mulher ligando e desligando. Diga, liga, desliga, diga, liga, desliga. Posso ouvir? Liga, desliga, liga, desliga. Desliga o errado e liga o certo. Desliga o errado e liga o certo. Liga o certo, se arrepende do errado, que aí você está ligando. Amém. Você entendeu? Quem são os gerentes do sucesso da humanidade na Terra? O marido e a mulher, o casal. Tribo de Efraim. Por isso Deus chama Efraim. Efraim, Efraim, vós, quer dizer, a tribo toda tinha o nome de Efraim, porque o negócio de Deus na terra é com família. A tribo de Judá. Judá era uma pessoa, mas Deus falava na tribo de Judá, era uma multidão de pessoas. Quando Deus levou para Canaã, Deus levou tribos, botou tribos diferentes em lugares diferentes, porque o negócio de Deus na terra é com cada família. Para cada família Deus tem um plano diferente. Amém. Para a minha casa Deus tem um plano, para a casa do meu irmão Deus tem outro plano, para a casa do meu primo já tem outro plano. Cada casa é um projeto, cada casal é um corpo, e cada corpo tem uma missão, e a missão de cada casal é diferente. Sexto aspecto da unidade do corpo, marido e mulher, é que tem que prevalecer a regra que Deus deu. A regra de organização. Qual é a organização? Cabeça, ajudadora, hierarquia, um submisso ao outro. Se a esposa não se submete a Jesus, ela nunca vai ser submissa ao marido. Existe hoje um problema seríssimo. As igrejas cheias de mulheres e poucos homens. Isso é um problema sério. Os pastores não estão discernindo o porquê disso aí. E é muito fácil.
As mulheres estabeleceram um limite, disseram: até aqui a gente vai obedecer ao Senhor. Daqui para frente a gente não obedece. Se é para encurtar a saia até, se é para alongar a saia até o tornozelo, a gente não faz. Se é para tirar o brinco, a gente não tira. Aí sabe o que é que o inimigo disse? Muito bem, mas teu marido não vai para a igreja não. Se descer a saia e tirar o brinco, ele não vai. Estão entendendo como é que as mulheres estão segurando os maridos em casa? É desobedecendo a Deus e se sujeitando às regras de Satanás. Você está entendendo? É assim. Mas todos os púlpitos têm que estar dizendo isso hoje em dia? No mundo em que a mídia, os governos, a ciência está pregando outra coisa, as igrejas todos os sábados, todos os domingos, todas as terças, quinta e sábado, tem que estar pregando isso? Meus amados, o corpo adorador, vou falar uma coisa aqui muito importante. O marido e a mulher adorando ao Senhor dentro de uma casa, não há inferno que penetre. E não há filho que suporte viver sem adorar também. Eu percebo na minha casa. No dia que eu começo a cantar um louvor dentro de casa, eu estou lá no quarto, trabalhando, às vezes no computador. Aí eu escuto a voz da minha esposa lá dentro, cantando o mesmo louvor. Aí escuto e meu filho vai, pega a guitarra, pega o instrumento e vai tocar um louvor também. Porque Satanás recua, a unção começa a chegar e as coisas vão fluindo. Vão fluindo. O inimigo não suporta. Então marido e mulher têm que viver louvando dentro de casa. Se não tiver louvando especificamente, mas tem que estar em espírito. Quando você está em espírito, você está cheio do poder de Deus. Adorar a Deus é a missão do casal. Quando nós vamos analisar a missão da mulher e a missão do homem, sobre a missão da mulher, eu quero recomendar aos amados que vejam um curso que nós temos sobre a mulher, onde mostra 17 privilégios que Deus deu à mulher. 17. Que eu contei, que eu achei na Bíblia. Mas tem muito mais. Lembra que logo no início eu falei? 3 cabeças para a mulher. 3 cabeças para fazer a mulher viver bem direitinho. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Essa mulher só não acerta se não quiser. Porque tem 3 cabeças acima dela só planejando o melhor para ela. Entendeu o plano de Deus? Amém. Então, resumindo, responsabilidade do homem, governar e prover a mulher. Governar e prover. A pior coisa que uma mulher acha na vida, eu tenho ouvido vozes de mulheres que são separadas, por exemplo. Ah, pastor Alves, como falta um braço sobre mim. Tantas situações difíceis. Um mundo perverso. Como é ruim não ter um homem ao meu lado, meu marido. Sofrem. Dizem que é a pior das angústias. Sabe por quê? Porque Deus fez para ter cabeça. E quem foi feito para ter cabeça não suporta viver sem ela. Agora, quando quer viver sem cabeça, aí vive batendo com a cabeça por aí para tudo que é lugar, porque não consegue acertar. Então, o homem para governar a mulher e provê-la. Cuidar e guardar do jardim. Aí o jardim é a família, é tudo. Como eu falei, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do quintal, cuidar de tudo. O jardim é tudo. Ensinar, amar e viver a palavra de Deus. Ensinar para a esposa, para os filhos, para os vizinhos e os parentes. Né? Missão do homem. E a missão da mulher? Deus ama tanto a mulher que evitou que essa preocupação de guardar o jardim, de prover o alimento, a provisão da casa, Deus poupou ela
para que ela pudesse cuidar muito bem, quando tivesse grávida, pudesse dedicar tempo integral para aquela criança que está vindo. Ela suprida, a criança suprida ainda no ventre, mas ela se dedicar exclusivamente para isto. Essa é a missão da mulher. Ela não pode estar preocupada com outros assuntos. E o marido, para não vê-la preocupada, quando ela estiver grávida, para que ela não fique preocupada quando estiver grávida, ele acumula riquezas, acumula bens. Olha, minha esposa vai estar grávida, eu vou guardar, vou fazer uma reserva. Porque se faltar alguma coisa, eu não quero que ela esteja se preocupando, porque a gente sabe que a criança herda, absorve da mãe as preocupações. Uma mãe preocupada, estressada, essa criança absorve. Eu vejo isso na minha família, meus amigos, parentes e os irmãos. Meninos hoje estão passando situações difíceis. A gente vê aquelas mulheres que procuram Jesus depois de ter 2, 3 filhos, os filhos tudo contaminados. Por quê? Porque os pais não guardaram as reservas. Eu via isso na minha casa. Minha mãe ia ter resguardo, chamava assim. Eram dezenas de galinhas, capões, né? Os capões que ela preparava, porque tinha um pirão de galinha, aquele capão que ela comia no resguardo, entendeu? Então, papai já sabia, ele ia fazer um chiqueiro para cuidar dos capão, para ela comer. Ele engordava animais para, na época, ter já coisa, tudo pronto. Os cuidados eram feitos para ela. Minha esposa vai estar grávida, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que prover tudo, ela tem que estar em casa, tem que ter o repouso, a alimentação, tudo que precisar. Ou você acha que uma mulher com a barriga grande, sentada no ônibus, andando não sei quantos quilômetros, para ir trabalhar com sinal, fecha sinal, abre sinal, essa criança vai ser o quê? Vai ser o que é esse mundo hoje. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Gestacionar, educar essa criança. O marido tem o propósito de ensinar, prover o ensino para a família, mas de um modo geral. Agora, educar a criança, ela que cuida do banho, ela que está com contato na limpeza, no arrumar da criança, é ali que ela está naquele contato, e é naquele contato o processo de educação. Meu amado, uma criança pequena, ainda quando ela não consegue falar, ela escuta, a mãe está cuidando dela, de repente ela olha para a mãe, está os olhos da mãe cheios de lágrimas. Isso marca o coração dela. Quando essa mãe está com os olhos cheios de lágrimas, que dá um glória a Deus, isso marca, esse som marca o ouvido dela e ela nunca mais esquece. E quando crescer vai ter vontade, vai ter desejo para dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque na infância foi marcada. Um filho pequeno, quando vê o pai lacrimejando na reunião, no culto, na hora da palavra de Deus, quando vê ele chorar, aleluia, Jesus, sarabadaço, aquilo marca o coração dele. Que é papai? Eu lembro, já fui muitos cultos, a criança ao lado do pai assim, e o pai chorando, a lágrima caiu, molhou ele. Papai, está chovendo aqui. Aí ele se alivia, o pai chorando. Aí pega na perninha do pai, papai, o que é? Isso marca o coração dele. Ele nunca esquecerá disso. E o Espírito Santo irá em algum momento e fará o coração dele se encher de unção. E quando o coração dele se encher de unção, ele vai ver que aquelas lágrimas que banharam o corpo do pai começam também a banhar
lágrimas quentes banhar o rosto dele. E ele começa a entender que esse Deus não é desse mundo. Ele começa a entender por que é que Jesus não é deste mundo. E ele vai querer as coisas do outro mundo. E sabe que esse outro mundo que é bom é o céu. E vai começar a querer se preparar para ir para lá. Porque começa a entender que o que tem aqui não é atrativo mais para ele. Por isso, quando encontrar a jovenzinha que procurá-lo para casar, para se arrumar, ele vai dizer logo: eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com as coisas do céu. Você me quer para isso? Você quer ajudar-me a cuidar desse projeto? Se não for, vai lavando. Diga só Jesus. Pode marcar o coração de um varão, de uma mulher, para compreender o plano de Deus para o corpo, que é o casal. Agora curva a tua cabeça e Jesus vai completar a mensagem. O Espírito Santo. Fala, Jesus. Fala, Jesus, a esses corações. Revela, Senhor, os mistérios. Os mistérios, Pai, que permeiam suas vidas. Dá a direção, ó Deus, da vitória que está em Cristo, da libertação que está em Jesus. Mostra, Deus, que não é a festividade que vai enchê-lo de alegria, mas é a festa que o Espírito Santo quer fazer no coração de cada um. Ó Deus amado, quanta alegria o Senhor quer derramar nos lares, quanto amor o Senhor quer derramar no coração dos casais, para o casal, o homem e a mulher, estarem fervorosos, um intercedendo pelo outro, um abastecendo o outro com a palavra, um louvando a Deus para alcançar o outro, porque a tua palavra diz que um é santificado no convívio com o outro. Senhor da glória, toma cada vida que nos ouve agora, ministra, Espírito Santo, ministra, porque eles precisam